E galerinha, como é que vocês estão? Fizeram a atividade que eu deixei para vocês lá da página 59 e 60? Vamos fazer as correções delas? Vamos lá então, gente. Olha lá, a primeira diz o seguinte, ó. Duas máquinas conseguem executar exatamente a mesma tarefa, mas em intervalos de tempo diferentes. Qual delas certamente desenvolve maior potência no processo retirado? Bom, então antes da gente falar da resposta aqui, né, vamos lembrar sobre a equação de potência. A equação para potência é dada pelo trabalho de uma força dividido pelo intervalo de tempo. Bom, então daqui a gente conclui que a potência ela é uma grandeza inversamente proporcional ao período de tempo que é realizada essa ação. Então, quanto menor o período de tempo para realizar uma certa ação, maior é a potência. Então, o que a gente pode responder? A gente pode responder nessa situação que aquela máquina que efetua o trabalho com maior rapidez é a mais potente. E conforme a gente está visualizando aqui no livro, né, como a potência é uma medida de rapidez com que se transforma a energia, a máquina mais rápida é o que desenvolve maior potência. Então vamos para a questão número 2. Olha só. Uma mulher de massa igual a 50 quilogramas sobe uma rua cuja elevação total é de 30 metros em 40 segundos. Qual é a potência média desenvolvida pela moça? Então essa é aquela questão que eu tratei com vocês na aula passada, né? Vamos fazer novamente então. Olha como é que o livro está trazendo para a gente. Ele está dizendo que para determinar a potência, eu preciso do trabalho e do intervalo de tempo que é realizado esse trabalho. Muito bom. E nós temos na questão o período de tempo 40 segundos. Mas não foi dado diretamente qual é esse trabalho. Então aí a gente lembra que o trabalho é dado pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre essa força e o deslocamento. A moça, ela está subindo, então ela está se deslocando para cima. E a força-peso, ela está apontando para baixo. Então o ângulo formado entre o deslocamento e a força-peso é um ângulo de 180 graus. Então nós temos que o trabalho é a força-peso que a gente pode determinar fazendo massa vezes, vamos colocar aqui, ó, massa vezes a gravidade. Daqui eu tiro que a força-peso é 50 vezes 10, que é igual a 500, vezes o deslocamento, que é 30, vezes o cosseno de 180, que é menos 1. Então nós temos que o trabalho da força-peso é de menos 15 mil joules. Mas veja só, isso é o trabalho da força-peso. Essa moça ela está se deslocando para cima. Então é o trabalho da força de deslocamento. Então eu não vou pegar esse trabalho como um trabalho resistente, mas sim um trabalho que motor, que é o trabalho da força que está fazendo com que ela suba, que tem que ser um trabalho exatamente igual em módulo ao trabalho da força-peso. Logo, nós temos então que a potência é dado pelo trabalho de 15 mil dividido por 40. E essa potência é de 375 watts. A questão número 3 solicita o seguinte: o motor de uma scooter, tipo de motocicleta, tem uma potência de 800 watts. Se ela tem uma autonomia de 5 horas de funcionamento, qual o trabalho desenvolvido pelo motor em quilojoules? Bom, então nos foi dado a potência e foi nos dado também o tempo de autonomia. E qual que é a potência média dessa motocicleta, né? Esse tipo de motocicleta, um scooter? Então, nós vamos lá recorrer para a equação da potência. Potência é o trabalho dividido pelo tempo. A potência é 800. O trabalho é o que a gente está investigando, estamos procurando. E o tempo é de 5 horas. Veja que o livro multiplicou por 60, depois novamente por 60, para transformar isso em segundos. Muito bom. Quando eu multiplico todos esses fatores e faço a multiplicação por 800, então nós temos que o trabalho é de
14.400.000 joules. E aí nós vamos transformar isso para quilojoules conforme foi sugerido. Para transformar em quilojoules, eu vou ter que dividir por 1.000. Muito bem. Então eu tenho que o trabalho é de 14.400 quilojoules. Ok? A questão número 4. Olha só. Uma locomotiva puxa uma composição de vagões e, por certo intervalo de tempo, exerce uma força de 1,0 vezes 10 elevado a 5 newton, mantendo em um trecho retilíneo a velocidade da composição constante em 10 metros por segundo. Nessa situação, a potência dissipada pelas forças de atrito é... Muito bem, gente. Olha só, nessa situação, nós temos que a velocidade é constante. Para que isso ocorra, nós temos que a força resultante na locomotiva é igual a zero. Logo, nós temos que a potência da força motora é igual à potência da força de atrito, né? Isso em módulo, né? Porque uma está em um sentido e outra está em outro sentido. A força motora está empurrando a locomotiva para frente e a força de atrito para trás. Então nós podemos dizer que o módulo da potência da força de atrito é igual à potência da força motora. Mas nós sabemos dizer qual é a potência da força motora. A potência da força motora é dado pela força vezes a velocidade vezes o cosseno do ângulo formado entre a velocidade e a força. Então vamos lembrar o seguinte: a locomotiva está em um certo ponto, a força está, vamos imaginar aqui, para a direita, e a velocidade também está para a direita. Logo, o ângulo formado entre a força e a velocidade é de 0 graus. Então, daqui eu concluo que o módulo da potência da força de atrito é dado pela força motora, que é 1 vezes 10 elevado a 5, que eu posso deixar apenas como 10 elevado a 5, porque esse 1, multiplicando por 10 elevado a 5, teremos apenas o 10 elevado a 5, vezes a velocidade, que é 10, vezes o cosseno de 0, que é igual a 1. Então eu tenho que o módulo da potência da força de atrito é igual a 10 elevado a 6 watts. Muito bom. Mas para ficar melhor aqui o entendimento e para a gente visualizar qual é a resposta, nós podemos dizer então que o módulo dessa potência da força de atrito é dado por 1 vezes 10 elevado a 6 watts. Tá? Então aí nós temos a alternativa B como a resposta. E agora vamos para a questão número 5. Olha só. O CARES é um sistema de recuperação de energia cinética. Apesar de ser chamado de sistema, o CARES é na verdade um conceito. Diferentes sistemas podem ser usados para cumprir o objetivo do CARES, que é acumular energia gerada nas frenagens, que seria desperdiçada, para ser usada quando o carro precisa acelerar. O sistema foi incluído na Fórmula 1 desde 2009, inicialmente como opcional. Foi banido, mas voltou desde a temporada de 2011. A potência fornecida pelo CARES representa cerca de 10% da potência máxima de um motor de carro de Fórmula 1, onde é utilizado em ultrapassagens. Pelo regulamento, a cada volta o CARES poderá liberar no máximo 400 kJ. Na prática, significa que o piloto terá 6,7 segundos para utilizar toda a energia extra. Com base nos dados informados e sabendo que 1 CV, ou 1 cavalo vapor, é igual a 375 watts, podemos dizer que o veículo pode contar com a potência adicional de aproximadamente... Olha só, galera, então nós temos que determinar
qual é a potência desse motor usando o KERS. E determinar essa potência em cavalo vapor, em CV. Então vamos lá. Vamos determinar a potência usando a equação que nós já conhecemos. Potência dado pelo trabalho dividido pelo tempo. Sabemos que esse trabalho, a energia que vai ser dispensada quando acionado o KERS, é de 400 quilojoules. Então é 400 vezes 10 elevado a 3. Ó. Eu estou multiplicando por 10 elevado a 3 para transformar o quilojoules em joules. Muito bem. E vou dividir pelo tempo que vai ser acionado esse mecanismo, esse sistema, que é de 6,7. Muito bom. Aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos dividir o 400 por 6,7. Teremos 59,7 vezes 10 elevado a 3 watts. Agora, posso deixar dessa maneira ou posso transformar em quilowatts. Para transformar em quilowatts, vamos dividir por 1000 ou dividir por 10 a terceira. Teremos 59,7 quilowatts. Muito bem. Agora, eu vou fazer a transformação de quilowatts para cavalo vapor. Então vamos fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. Uma regra de 3. Eu sei que um cavalo vapor corresponde a 735 watts. X corresponde a 59.700, que é os 59,7 quilowatts. Lembra que o quilo nós vamos multiplicar por 10 a terceira, né? Para transformar em watts. Então, vou multiplicar esse número por 1000, teremos 59.700. E agora, resolvendo essa proporção, vamos multiplicar cruzado, 59.700 vezes 1, 59.700. X vezes 735, 735x. E agora, eu vou dividir os 59.700 por 735. Então, esse x é a potência que esse carro de Fórmula 1 vai ter com o acionamento do KERS, que é de 81,2 cavalo vapor. Né? Então, essa é a potência adicional. E aí, nas alternativas, a gente vai ver a alternativa que melhor corresponde, é de 81 cavalo vapor. Na questão número 6, gente, olha só. Quando se abre o capô de um automóvel que está em funcionamento ou esteve assim há pouco, deve-se ter cuidado de não encostar no motor para não correr o risco de sofrer queimaduras. Se existisse um motor de carro com rendimento de 100%, ele esquentaria? Produziria algum barulho? Apresentaria vibrações? Justifique sua resposta. Bom, então conforme eu disse para vocês lá, durante a primeira aula dessa semana, eu disse que não existe, de fato, uma máquina ideal, né? Onde a máquina ideal é aquela que tem um rendimento de 100%, que ela é somente uma máquina teórica, ela só existe no papel, na prática ela não existe, tá? Essa máquina ideal é aquela máquina em que não haveria o quê? Barulho e não haveria aquecimento, porque toda a energia que seria oferecida para ela seria convertida na ação proposta pela máquina, tá? Então vamos ver o que o livro traz para a gente aqui, ó. Olha só, se o rendimento de um motor pudesse ser de 100%, toda a energia química armazenada nas moléculas do combustível seria transformada integralmente em energia cinética, né? Aquela energia de movimento, para a movimentação do veículo. Dessa forma, o motor não esquentaria, pois não haveria qualquer resquício de energia térmica capaz de fazê-lo. Não produziria barulho, energia sonora, e também não vibraria, que é o caso da energia cinética não útil. E a questão número 7, galera, questão também que eu fiz lá na exposição da aula sobre potência, né? Vamos refazer essa questão e vamos ver o que ela sugere, o que ela questiona. Olha só, uma máquina de puxar água realiza um trabalho de 2.000 joules em 10 segundos. Sabendo que essa máquina tem rendimento de 40%, qual é a potência total consumida pela máquina? Bom,
Então a gente sabe que a potência é dada pela sentença. Trabalho dividido pelo intervalo de tempo. E essa é a potência útil, né? Então a potência útil é dado pelo 2.000 joules, que é consumido, né, para poder realizar esse trabalho, realizar essa ação, para puxar a água, num tempo de 10 segundos. Então essa potência útil corresponde a 200 watts. Aí nós vamos entender que essa potência útil sobre a potência total corresponde a um rendimento de 40%, onde o rendimento é dado pela potência útil dividido pela potência total. E aí eu vou substituir, olha só, rendimento 40%, 0,4. Lembra que eu não trabalho com o sinal de porcentagem, eu tenho que fazer a transformação. 40 dividido por 100 dá 0,4. Potência útil a gente já sabe que é o 200. Logo, a potência total vai ser o quê? A divisão de 200 por 0,4. Né? Você vai multiplicar cruzado, depois vai dividir o 200 por 0,4. Então, nós teremos que a potência é de 500 watts. Ok. E agora vamos para a questão número 8, que diz o seguinte: olha só, um automóvel com massa de 8 vezes 10 elevado a 2 kg desloca-se com velocidade constante de 36 km por hora sobre uma pista plana horizontal. Considerando-se o módulo de aceleração da gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado e admitindo que as forças de resistência ao movimento são constantes e iguais a 55% do peso do veículo, a potência desenvolvida pelo motor do automóvel é igual em quilowatts a... Muito bem, galerinha. Então nós temos aqui uma questão que nos dá a informação da massa de um veículo, que esse veículo está com uma velocidade constante de 36 km por hora, dá também aceleração gravitacional e que a força de resistência contrária, né, ao movimento desse veículo é 55% do peso desse veículo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar o peso desse veículo. Então o peso é dado pela massa vezes a gravidade. A massa foi dada na questão 8 vezes 10 ao quadrado vezes a gravidade, que é 10. Então vamos fazer toda essa multiplicação, que vai dar 8.000 newtons. Esse é o peso do veículo. Como a força de resistência que está atuando no carro é 55% ao peso do veículo, então eu vou determinar que essa força de resistência é 0,55, que é 55%, dos 8.000. Logo, essa força de resistência é de 4.400. Muito bom. Mas aí nós precisamos determinar, então, qual é a potência desenvolvida pelo motor. Se o veículo está com velocidade constante, significa que a força de resistência é exatamente a força motora, a força do motor. E aí nós vamos recorrer àquela equação em que a potência é dada pela força vezes a velocidade vezes o cosseno de alfa. Muito bom. Mas temos um detalhe aqui. O cosseno de alfa. O veículo está indo em um sentido. A força motora também está no mesmo sentido. Então, o cosseno é o cosseno de 0 graus. Cosseno de 0 graus é 1. Então, vamos substituir. Qual que é a potência, né? Só lembre que esse P aqui, ó, não é o P de peso. É o P de potência. Vamos colocar um O aqui, ó, e aqui também. Tá? Então, a potência é dada pela força motora, que é igual à força de resistência, que nós encontramos, que é quanto? 4.400. E a velocidade, 10 metros por segundo. Olha lá, a velocidade a gente tinha que era de 36 quilômetros por hora. Vamos dividir isso aqui por 3,6. Então temos que a velocidade é de 10 metros por segundo. Muito bom. E aí, multiplicando, nós temos que a potência é de 44.000 watts. Vamos lembrar, vamos transformar isso aqui para quilowatts. Então vamos dividir esse número por 1.000. Então nós teremos a potência de 44 quilowatts. Ok, galera? Então continuem praticando aí, se esforcem, se continuar com dúvida,
manda um recadinho para mim lá nas minhas redes sociais. Um forte abraço para todos e fiquem com Deus. Tchau!